Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Vamos continuar a nossa leitura em ordem cronológica. Aqui, dando continuidade no número 26, fala que é a segunda contagem do povo. Que fala assim: depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e ao Eleazar, filho de sacerdote Arão, o seguinte: façam a contagem de todos os homens israelitas de 20 anos para cima, família por família, isso é, todos os que já têm idade para serviço militar. Moisés e Eleazar obedeceram e reuniram todos os homens com idade para prestar serviço militar. Eles se reuniram nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficavam do outro lado do rio. São esses os israelitas que saíram do Egito. A tribo de Ruben era o filho mais velho de Jacó. Os grupos de família de Enoque, Palu, Hezron e Carmi, nesse grupo de família foram contados 43.730 homens. Os descendentes de Palu eram Eliabe e os seus filhos Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram escolhidos pelo povo. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão e se juntaram com os seguidores de Corá na revolta contra Deus, o Senhor. A terra se abriu e os engoliu, e eles morreram com Corá e os seus seguidores. O fogo matou 250 homens, e isso serviu como um aviso para o povo. Mas os filhos de Corá não foram mortos. A tribo de Simeão, os grupos da família de Nemuel, Jamim e Jaquim, Zerá e Saul, desses grupos de família foram contados 22.200 homens. A tribo de Gade, a tribo de Gade, os grupos de família de Zefon, Agui, Suni, Onzini, Eri, Arod e Areli. Desses grupos de família foram contados 40.500 homens. A tribo de Judá, os grupos de família de Selá, Pérez, Zera, Zeron e Amon, dois filhos de Judá, isso é, Er e Onã, haviam morrido em Canaã. Desses grupos de família foram contados 76.500 homens. A tribo de Zacar, grupo de família de Tolá, Bufá, Jazube e Ziron, desses grupos de família foram contados 64.300 homens. A tribo de Zebulon, os grupos de família de Zered, Elon e Jaleu, desses grupos de família foram contados 60.500 homens. A tribo de Manassés e Efraim, que foram filhos de José. A tribo de Manassés, Maquir, filho de Manassés, era o pai de Gileade. E os seguintes grupos de família são descendentes de Gileade. Os grupos de família de Iezer, Eleque, Asriel, Siquém, Semida e Efer, Zelofeate, filho de Efer, não tinha filho, somente filha. Os nomes das filhas são Zelofeate, era Macla, Noa, Ocla, Milca e Tirza. Desses grupos de família foram contados 52.700 homens. A tribo de Efraim, os grupos de família de Sutela, Bequer e Taã, sei lá. O grupo de família de Herã descendia de Sutela. Desses grupos de família foram contadas 32.500 homens. São esses os grupos de família descendentes de José. A tribo de Benjamim, os grupos de família de Belá, Asbel e Airã, Sufã e Ofã. Os grupos de família de Arde e Naamã eram descendentes de Belá. Desses grupos de família foram contados 45.600 homens. A tribo de Dan, o grupo de família de Suã, que tinha 64.400 homens. A tribo de Asser, os grupos de família de Imã, Esvi e Berias, o grupo de família de Eber e Malquias são descendentes de Berias. A filha de Asser se chamava Sera. Desses grupos de família foram contados 53.400 homens. A tribo de Naphtali, os grupos de famílias de Jazer, Guni, Jefer e Silém. Esse grupo de família foram contados 45.400 homens. O número total dos homens israelitas eram 601.730 homens.
O Senhor Deus disse a Moisés: divida a terra entre as tribos conforme o tamanho delas. Divida por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores e as partes menores para tribos menores. A tribo de Levi era formada pelo grupo de famílias de Gerson, Coate e Merari. Os grupos da família de Libni, Hebron, Mali, Musi e Corá eram descendentes de Levi. Coate era pai de Amram. A mulher de Amram era Joquebede, filha de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebede deu a Amram 2 filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram a Deus o Senhor fogo que não era sagrado. Foram contados 23.000 levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. Eles foram contados separadamente dos outros israelitas, porque não receberam nenhuma propriedade em Israel. São esses os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, que fizeram a contagem dos israelitas nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Entre esses da segunda contagem não havia nenhum dos que tinham sido contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando fizeram a primeira contagem dos israelitas no deserto de Sinai. O Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto, e todos morreram, menos Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Se a gente lembrar daquela contagem, existia mais ou menos esse número de pessoas, de homens, né, também. E aí morreram todos, não sobrou ninguém, a não ser Caleb e Josué. E aí Deus fez uma nova geração aparecer, que dá mais ou menos uns 600 e poucos mil homens. E Moisés também, né? Ainda estava vivo, né? Sim. E aí em Números 27 diz assim: na tribo de Manassés havia 5 irmãs que chamavam Macla, Noa, Ogdala, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofeade e descendentes diretas de Éfer, Gileade, Maquir, Manassés e Josué. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar, com as autoridades e todo o povo na entrada da tenda sagrada. Elas disseram: nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Corá que se revoltaram contra Deus o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do grupo de família só porque não teve nenhum filho homem. Dê uma propriedade para nós e parentes do nosso pai. Moisés levou o caso delas ao Senhor e o Senhor disse: o que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Você deve dar a elas uma propriedade entre os parentes do seu pai. A herança do pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que quando um homem morrer sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. E se não tiver filhas, então a propriedade deverá ser dada aos irmãos dele. Porém, se ele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada aos irmãos do seu pai. Se também o pai dele não tiver irmãos, a sua propriedade deverá ser dada ao parente mais chegado da família, para que tome posse dela. Os israelitas devem obedecer essa lei como eu, o Senhor, tenho ordenado a você, Moisés. O Senhor disse a Moisés: suba esta serra Abarim e veja a terra que estou dando aos israelitas. Depois de ter visto, você morrerá, como aconteceu com seu irmão Arão. Porque vocês dois se revoltaram contra a minha ordem no deserto de Zim. Quando todo o povo se queixava contra mim em Meribá, vocês não quiseram reconhecer diante deles o meu santo poder. Meribá é uma fonte que existe em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse o seguinte: ó Senhor Deus, que dá vida a todos, indica um homem que possa guiar o povo e comandá-lo na batalha, para que a tua gente não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Nun, que é um homem competente, e põe a mão sobre ele. Assim você está dando a ele uma parte da sua autoridade, para que todo o povo de Israel obedeça a ele. Faça com que ele fique diante do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, e ali você o apresentará como aquele que vai ficar no seu lugar. Ele dependerá do sacerdote Eleazar, que lhe ensinará a minha vontade por meio do Urim e do Tumim. Desse modo, Eleazar guiará Josué e todo o povo de Israel em tudo o que tiverem que fazer. Moisés obedeceu a ordem de Deus, o Senhor. Ele fez com que Josué ficasse em frente do sacerdote Eleazar e diante de todo o povo, como o Senhor havia ordenado. Moisés pôs as mãos sobre a cabeça de Josué e o tornou seu sucessor. Que impacto forte que ele é isso, né? Chegou a hora do grande líder Moisés ir embora. E é engraçado que Deus ele fala assim: ó, Josué, ele é um grande homem, você vai impor, ele vai dar uma parte da autoridade, mas ele vai ser guiado através do sacerdote. Não vai ser mais igual eu sou com você. É muito forte essa passagem, né? Eu fico assim, uma hora ia chegar, né? Eu acho que a cabeça de Moisés pensou: cara, eu fui até lá em cima,
Chegou a hora de Arão, passou a roupa dele pro filho dele, Eleazar. Aí ele deve ter descido a montanha e falou, mano, uma hora vai chegar o meu. E aí ele fala, né? Tem hora que ele fala, Deus dá a vida e ele pega de volta, né? Aí ele falou, só, né, me dê um sucessor e tal. E aí eu fico assim, a cabeça dele tem que estar muito assim, igual Paulo fala, né? Que pra ele morrer é lucro. Ia estar com Deus, né? Então, mas deve ser muito, muito doido a cabeça de Moisés nesse momento. Ou teve completamente paz, tipo, porque ele tava bem idoso, né? Ele já pegou o povo já sendo idoso. Então ele deve ter pensado, agora, glória a Deus, tô indo pro pai. Ou ele deve ter ficado assim, poxa, vim até aqui, né? E vou ver só de longe. A Bíblia fala que ele vê da montanha onde Deus pediu para ele subir, ele vê a terra prometida, né? E aí a gente vai ver os próximos capítulos que acontecem. Então você não pode perder o próximo vídeo, que vai ser a morte de fato dele. A gente se vê lá. Tchau, tchau.